Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Que todos nós possamos nos sentir em paz e serenidade nesse momento em que nós vamos iniciar a reunião dessa tarde. É muito importante esse momento, quando a gente consegue, porque nós entendemos da vida corrida de todos nós, mas quando a gente consegue, obrigada, chegar um pouquinho antes para poder tranquilizar, pensar nas dificuldades, a gente sempre coloca informações importantíssimas que vão rodando aí nos slides sobre várias coisas que orientam no trabalho da Casa Espírita. Então, nesse momento, a gente consegue se assentar, se tranquilizar e pensar que hoje nós vamos deixar nossos problemas lá fora, vamos mandar todos eles lá fora e dizer para eles que nós não sabemos se vamos buscá-los na saída. Talvez eles tenham que ficar lá mesmo. Porque muitas vezes, quando nós somos atraídos a um lugar onde se vai falar sobre a vida futura, é importante que a gente saiba que a mensagem é para todos nós. Não é a mensagem para mim ou para um de vocês, é para todos nós que estamos aqui. Não é para aquele que não veio, para aquela pessoa que não aparece, não, é para nós, é só para nós. Então, pensando nisso, gostaria de, ao iniciarmos a nossa reunião com a prece, que todos nós elevássemos o pensamento pensando nas coisas boas de Deus, pensando nas belezas nesse mundo, nessa cidade que estamos, nesse país, e entre tudo aquilo que podemos achar que está péssimo, na verdade são fatores de uma transição que está sendo feita, uma eliminação do mal para que persevere a lei de Deus e do amor. Nós não devemos nos preocupar porque Jesus está no leme. E Ele vai cuidar para que a gente chegue na rota certa. As dificuldades que passamos agora são coisas que nós precisamos para aprender e fixar de uma forma no nosso espírito para que a gente não torne a errar. São lições, mas nós nunca perderemos o contato com Jesus, com os bons espíritos, porque somos todos filhos do nosso Deus. Um Deus só para toda a humanidade, não só a Terra, mas de todas as galáxias do universo todo, e quem sabe hoje, como diz a ciência já, de multiversos. Então vamos ficar tranquilos, elevando o pensamento a Deus e pedindo que os nossos bem-aventurados benfeitores espirituais estejam aqui conosco em nome de Jesus e que essas lições de hoje nos tragam paz ao coração e a certeza de que jamais nos faltará o apoio divino em todos os problemas de nossa vida. Obrigada, amado Mestre Jesus, por estar nesse momento conosco. Que assim seja. Essa lição que nós vamos estudar hoje, nós estamos estudando o livro Justiça Divina, que é o 4º livro da codificação, e Emmanuel pegou vários detalhes dele para a gente estudar ponto por ponto, não pegou na sequência, pegou aleatoriamente, e desta forma nós vamos, se nós seguirmos o estudo, é interessante ter o livro para ler em casa. Emmanuel analisa cada parágrafo desse livro para nos dar a informação correta daquilo que nós precisamos saber. Gostaria de vocês, nesta fila e aqui, quem tiver lugar do seu lado, levantar o braço para as pessoas se sentarem. Mas vai ter lugar lá atrás. E nessa página que nós vamos falar sobre os bem-aventurados, nós não podemos esquecer
que os bem-aventurados está lá no Sermão do Monte, que é a carta magna da humanidade, e ele vai estar, acho que na 4ª ou 5ª bem-aventurança, se não me engano, quando Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles encontrarão misericórdia. Imagina a gente com todas as dificuldades, obrigada, que nós temos, a gente encontrar a misericórdia e o apoio de espíritos que já estão numa classe dos espíritos puros, dos espíritos bons, que só fazem o bem. E eles vêm o tempo todo como se fossem estrelas cadentes para nos ajudar nas nossas dificuldades. E às vezes a gente pensa, e pensa isso de forma desastrada, que nós estamos esquecidos. Deus não esquece um só dos seus filhos. Se nós, que somos tão imperfeitos, não esquecemos nossos filhos, como Deus esqueceria dos seus? Não tem jeito de ser assim. Então, hoje nós estamos estudando a primeira parte do livro Céu e Inferno, o capítulo 3, que fala sobre o céu, o que significa o céu, né? Essa camada que envolve a Terra, e que desde o início da civilização se tinham ideias. Os hebreus achavam que existiam 7 céus, 7 níveis de céu. Então, quando você se achava numa situação maravilhosa, você dizia que estava no 7º céu. Já os muçulmanos acham que teria 9 céus, porque o 9 seria para eles o número da perfeição. Independente disso tudo, nós estamos estudando e sabemos que o céu, nós dizemos o céu, um lugar abençoado, onde devem morar espíritos melhores do que nós. E nessa parte, no item 17, Allan Kardec, perguntando aos espíritos sobre o céu, eles respondem neste item desta forma: embora os espíritos estejam por toda parte, os mundos são de preferência os locais onde eles se reúnem em virtude da analogia, né, da semelhança entre fatos e coisas existente entre eles e os habitantes. Então fica muito lógico que nós possamos pensar assim: em torno de um mundo de provas e expiações, de um mundo inferior, pululam espíritos inferiores. Em torno de um mundo já de regeneração, um mundo feliz, em volta deles existem espíritos felizes. Então, na Terra, Emmanuel nos diz que tem 7 bilhões de espíritos encarnados, evoluindo na Terra, e 22 desencarnados, 22 bilhões desencarnados. Então é muito comum essa troca, horas estamos lá, horas estamos aqui, e nós que estamos estudando o cristianismo e o espiritismo, que estuda o cristianismo na sua parte espiritual, na correlação do espiritual com o material, nós temos que saber que aqui é que não é a nossa casa. A nossa casa verdadeira é na espiritualidade. Então não devemos ficar ansiosos por quem parte, por quem volta para casa. É como se fôssemos fazer um curso, e esse curso tem, às vezes, ele tem um tempo maior ou menor, dependendo da nossa capacidade de luta e tudo mais, de aprendizagem. E quando nós voltamos para casa, por mais que a gente chore se despedindo dos amigos, eu me lembro, quando terminamos o 2º grau, éramos alunos muito unidos, uma sala pequena, de apenas 20 alunas, e a hora que nós nos despedimos foi uma choradeira só, porque o curso que eu tinha feito dava ingresso a 4, 5 tipos de curso que podia se fazer na universidade. E nós sabíamos que nos separaríamos. Uma vai para cá, outra vai para lá, outra sai do estado. Então foi uma choradeira muito grande. Por quê? Porque nós nos gostávamos, éramos felizes por nos vermos todos os dias e estavam nos separando.
Mas normal, de repente a gente fica sabendo que uma pessoa casou, que a outra se formou e não sei o quê, fica aquela amizade um pouco mais distante, mas continua uma amizade. E às vezes um ou outro continua muito próximo da gente. Então ele diz assim que essa população ela é mais estável nos mundos inferiores. Então nós somos, a Terra é um mundo inferior ainda, então a gente desencarna, fica na psicosfera da Terra, volta a encarnar, porque nós ainda estamos circunscritos nesta escola. Não subimos ainda de categoria. E, vamos dizer assim, fazendo uma analogia, a Terra seria até um curso de 2º grau, e se a gente passar para ir para a universidade, nós iríamos para outro lugar, porque aqui ainda não tem. Digamos, seria como era antigamente a escola técnica. Ela foi muito tempo escola técnica, até que ela passou a ter cursos de nível superior e passou então a ser Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Então essa população nos mundos inferiores, esse vai e vem, ora está encarnado, ora está desencarnado, é mais constante aqui na Terra. Porque na espiritualidade, onde tem mundos mais elevados, é menos essa transição do vai e vem. Apesar de que os espíritos, como nós, podemos circular por vários lugares. Mas é normal que, como os pássaros, à noite a gente volta para a árvore, bota a cabecinha embaixo da asa e dorme. É a mesma coisa, a gente sempre tem um lugar, um lar, um lugar para voltar. E ele termina dizendo assim, que espíritos evoluídos muitas vezes saem de planetas onde já vivem uma vida boa, como nós aqui temos aquela maravilha do Médicos Sem Fronteiras. Eles estão aqui no Brasil, na sua casa tem água quente, roupa limpa, cheirosa, as comidas que eles querem. Aqui em Curitiba nós podemos a qualquer momento, a qualquer hora, encontrar coisas prontas para comer. E saem daqui por amor, por desprendimento. Eles vão atender as crianças da África, por amor. Vão lá e atendem aquelas crianças, tratam daquelas crianças. Esses espíritos são bem-aventurados. E os espíritos superiores também vêm na Terra, talvez até fazendo isso também, e em outras coisas que nós vamos ver, como é que eles se apresentam para nós aqui nesse mundo de provas e expiações que nós estamos. Quando eu estava estudando esse livro, essa página de hoje, quando chegou no final da página, eu fiquei muito emocionada, porque Emmanuel é maravilhoso, porque ele conhece a doutrina espírita e conhece o cristianismo desde que o cristianismo chegou com Jesus na Terra. Ele estava lá e ele conheceu na sua primeira, como Públio Lentulus, como senador romano, depois da cura de sua filha, que era leprosa, e naquela época não tinha cura, hoje em dia tem tratamento. E ele conheceu lá, e tem no livro ali, um livro maravilhoso, né, há 2000 anos, depois no livro 50 anos depois, conta que assim que ele voltou a encarnar, um homem inteligentíssimo que ele era, já naquela época, mais de 2000 anos atrás, ele já voltou ensinando, lecionando o cristianismo para os outros. Então nós vemos que estamos em excelentes mãos. E eu achei que nessa página de hoje, ele se apresentou não só como um professor, que tem horas que ele é um professor severo. E todos nós conhecemos o que é um professor severo. Normalmente a gente sai sabendo bem a matéria do professor severo. O professor que chega, fica brincando com a turma, contando piadinha, a gente não aprende nada, porque ele também não sabe ensinar. Quem sabe ensinar exige, porque tem uma coisa boa para passar. E nessa página aqui dos bem-aventurados, Emmanuel para nós é um bem-aventurado. Mas ele foi um poeta. Ele surpreendeu porque ele tocou assim
fundo no meu coração. Eu estava terminando o estudo quando eu me peguei em lágrimas. E eu não sou uma pessoa que chora com facilidade. Mas essa emoção foi uma emoção muito bonita, porque falando dos bem-aventurados, ele comoveu-se. E era como eu me envolvendo no estudo, eu começasse a sentir no final daquela página como uma prece que ele faz, ele começa e termina quase como uma prece. Que eu sentisse que eu e ele chorávamos. Então eu espero que essa página também mexa com o coração de todos vocês, para que a gente saiba que jamais falta ajuda àquele que crê em Deus e cumpre, ajuda, é um homem de bem porque ajuda a que se cumpram as leis divinas. Se nós estamos fazendo isso, podemos ficar tranquilos. Erros todos nós temos, somos humanos. Faz parte do aprender, acertar e errar. Agora, quando nós estamos par e passo com a lei divina, nós não somos mais maldosos. Aí é diferente. Quando você começa a tocar um saxofone, e eu me lembro, minha irmã começou a aprender a tocar saxofone, mas o nosso amado cachorro, ele chorava tanto na primeira nota, ele ia embaixo da janela e chorava tanto que ela parou, porque a gente tinha medo que o cachorro morresse de tristeza. Ele chorava mesmo. E eu dou razão para ele. Porque é horrível você estar do lado de alguém que está aprendendo um instrumento, como o saxofone, por exemplo. E quando alguém está aprendendo violino, e você está assim com um pouco de dor de cabeça, ou uma certa dorzinha de dente, e aquela pessoa quer tirar um mi bemol, mas não sai aquele mi. E ela repete o exercício, você fica, pelo amor de Deus, alguém tire esse violino da mão dessa pessoa, né? Então, ali são coisas que a pessoa vai errando porque ela está aprendendo. Não é disso que estamos falando. O erro é aquela coisa pensada, deliberada, maldosa, que é contra a lei divina, prejudicar o outro, caluniar, roubar, receptar roubo. Mais para frente, outro dia, falaremos sobre isso, que nós precisamos ter bastante atenção. Matar. Quantas vezes que a gente diz, não, mas eu estou assim, ó, com a lei divina, ó, eu e a lei divina. E, no entanto, nós matamos a esperança das pessoas, matamos a alegria, quando não encurtamos a vida das pessoas de tanto que a gente deseja que a pessoa morra. E em todos esses casos e tragédias que a gente vê em muitos filmes, em muitos livros, e mesmo na literatura espírita, eles vêm por causa de dinheiro. De dinheiro. Sempre as pessoas querem mais, não se preocupam com a lição que vieram aprender. Elas querem dinheiro, querem gozar. Querem tudo que o dinheiro pode comprar. Como se não fosse chegar a velhice e, de repente, alguém diz, passageiros do voo tal podem embarcar. Exatamente, primeira poltrona é sua. Ai, meu Deus, eu nem fiz testamento, mas sou tão novo, tão bonito. Primeira poltrona é sua. Vamos lá. Então, Emmanuel começa assim, falando dos bem-aventurados, para emocionar o nosso coração. Vieram ao mundo em todos os tempos, seguem-nos ainda hoje e virão sempre. Esses bem-aventurados, eles vêm por amor. Por amor. Já que conquistaram a luz divina, eles descerão até nós como se fossem verdadeiras flechas de luz. E não apenas se retratam nos pontos altos da terra, mas penetram igualmente nas reentrâncias do abismo, aquecendo os vermes anônimos. Eles chegam sim até nós, desculpando-nos as faltas e suprindo-nos as fraquezas, a integrar-nos na ciência difícil de corrigir-nos por nós mesmos, sem reclamarem o título de mestres.
Quantos mestres nós temos que não têm o título acadêmico? Não são professores, mas são mestres. Quantas donas de casa, que até nosso presidente lembrou-se delas de uma forma um tanto quanto obsoleta, né? Está um pouquinho fora do tempo, o pessoal ficou nervoso, mas é que do tempo dele, da ascendência dele, dos costumes, eles pensam dessa forma ainda. É que o mundo andou e tem gente que não viu. Mas tudo bem, quantas mulheres anônimas são verdadeiros anjos dentro de um lar, mantendo a família unida, de todas as formas, anulando-se completamente. Quantas vezes nós vamos na casa de nossos pais e vemos todo mundo sentado, o pai é o primeiro a ser servido, a ele o melhor pedaço, aos filhos, e quando todo mundo já está fazendo a refeição, aquela mãe ainda está vendo se falta alguma coisa, se está faltando, ela não senta, até que um filho mais amoroso briga com ela. Mãe, eu quero você sentada aqui, quero que você faça parte do nosso almoço. Ela está atendendo o tempo todo, ela está atendendo. É aquele espírito misericordioso que veio só para servir. E quantas vezes a gente não vê a beleza que existe numa pessoa dessa? A beleza. Nós olhamos como se fosse por cima dessas pessoas, porque gostamos demais de ser servidos, mas não queremos servir. Mas o nosso mestre, o nosso Jesus, quando estavam discutindo os apóstolos quem seria maior, quem seria o menor, ele tirou a parte de cima, amarrou na cintura de sua túnica. Por quê? Porque assim se vestiam os escravos. Ficavam com o dorso nu, e se abaixou e lavou o pé de todos os apóstolos, para dar lição de que aquele que veio para servir e não para ser servido, esse é o maior de todos, aquele que é humilde. Por isso que ele lavou os pés, porque os escravos faziam isso com seus senhores. E o Pedro disse, não, Senhor, tu não me lavarás os pés. E ele disse, se eu não lavar teus pés, tu não tens parte comigo. Porque às vezes nós queremos dizer que somos tão evoluídos que nós não aceitamos uma delicadeza de alguém muito superior a nós. Mas a gente precisa aprender a aceitar. Todo mundo adora dar presentes, mas ainda alguns de nós temos dificuldade de receber presente. A gente quer dar, não quer receber. Às vezes o receber faz parte. Faz parte, porque a pessoa está dando de todo o seu amor, de todo o seu coração, faz parte. Nem que seja aquela florzinha miúda que a minha netinha gosta de arrancar da rua, aquela amarelinha, porque Deus enfeitou toda a natureza, até o lugar onde tem um monturo que ninguém cuida, tem uma florzinha ali, e ela vai pegar com seus dedinhos a florzinha e dá para mim. Eu chego com aquela flor toda desmilinguida em casa, mas aquela flor está no meu coração. O gesto da criança oferecer uma flor para sua avó. Então ele continua dizendo assim, que eles chegam até nós, nos desculpando as nossas faltas, suprindo as nossas fraquezas, a integrar-nos na ciência difícil de corrigir por nós mesmos, sem reclamar títulos de mestre. Eles vêm de regiões sublimes, semelhante astros que se apagam na sombra de pesada renúncia para nos conduzirem o passo e envergando a roupagem inferior em que nos achamos. E eles vêm vestidos de pai, de mãe, de amigos, de servidores, seja o título que for, cuja grandeza muitas vezes percebemos somente quando aquela pessoa vai embora, quando ela se distancia. E aí tem uma lacuna tão grande que os filhos que se reuniam naquela casa começam a não mais querer se reunir. Falta aquela pessoa, aquele espírito catalisador que fazia com que todo mundo girasse ao seu redor.
e as pessoas acabam cada uma indo para os seus afazeres, para os seus novos grupos. Eles nos ajudam também a carregar o fardo de nossos erros, sem tornar-nos irresponsáveis. Eles alentam-nos a energia, sem demitir-nos da obrigação. Eles falam conosco quando dormimos todas as noites, dizendo: você precisa deixar de fazer tanto este tipo de coisa que você gosta e é pernicioso para o seu tempo, e começar a se dedicar mais. Mas eles não cobram isso, porque a gente volta, acorda e esquece. E eles lembram novamente: olha, você não está utilizando bem suas horas, já estamos quase no final do curso. E eles estão sempre com amor e paciência nos orientando. Jamais criticam as nossas deficiências, apesar de nos conhecerem as forças ainda frágeis, e mesmo quando nós estamos chafurdando no vício, eles nos levantam caridosos, sem fustigar-nos com o tição da censura. Eles nos ajudam e não ficam cobrando que a gente não deveria ter feito isso ou aquilo. São eles a palavra serena nos torvelinhos do desespero, o refúgio ao abandono, o consolo quando a provação nos obriga a marchar sobre a chuva de lágrimas, e a certeza do bem quando o mal parece minar a vida. Se choras, se você está com medo, está aflito, está chorando, pensa neles, reflete neles. Quando te atinjas, não lhes ouvides o apoio. Endereça o pensamento às alturas e pede-lhes inspiração e socorro, porque para eles, os bem-aventurados que se elevaram à união divina, o júbilo maior será sempre esparzir o amor de Deus, que acende estrelas além das trevas e desabotoa rosas entre os espinhos. Vamos explicar a alguns de vocês que talvez não se recordem o que significa a união divina, e vamos também falar sobre qual é a mais importante virtude que um de nós possa ter. Cada um aí pensa e veja uma virtude que acha que essa é a maior. Pense em qual é a virtude que é a maior de todas. E nós respondemos muitas vezes: é a misericórdia, é a caridade, é a força de perdoarmos as pessoas, é isso, é aquilo. Temos um monte de coisas, desprendimento, fraternidade, quantas coisas que nós temos. Mas todas essas são virtudes, são ótimas, mas o Livro dos Espíritos, na questão 893, o Livro dos Espíritos é dividido em 4. Né? O primeiro que estuda, a primeira parte que estuda Gênesis, o livro Gênesis, a segunda parte que estuda os médiuns, o livro dos médiuns, é desdobrada depois no livro dos médiuns, a terceira parte estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, e a última parte estuda o livro O Céu e o Inferno. Essa questão está no livro 3, terminando o livro 3, que depois é desdobrado no Evangelho segundo o Espiritismo, e está sobre as virtudes e os vícios. E ali foi perguntado para a espiritualidade superior qual seria a mais meritória de todas as virtudes. E os espíritos responderam que a mais meritória de todas as virtudes consiste no desapego total do interesse pessoal. Você pode ter todas as virtudes que você pensou, mas se no meio dessa virtude, lá no fundinho, que às vezes a gente não revela nem para nós, a gente tem algum interesse pessoal nisso, ela fica valendo bem menos. Já tropeçou, a bolsa caiu, já fechou no negativo. Por quê? Porque muitas vezes nós somos simpáticos, caridosos, entre aspas,
para que os outros achem bonito, porque no fundo somos mais orgulhosos. E nós temos orgulho de parecer humilde. Mas quando a gente faz o bem pelo mais absoluto desinteresse pessoal, eu não quero nada com isso. Não quero que me devolva, não quero que me presenteie, não quero que me elogie, eu não quero nada, eu quero só ajudar. E para ajudar bem, às vezes eu tenho que ajudar anonimamente. Essa é a mais meritória de todas as virtudes. A gente conhece quando a pessoa não tem nenhum interesse, ela não vai se beneficiar de nada com aquela virtude, com aquele gesto. E é tão interessante que aqui quando ele fala na união divina, quem já estudou conosco, quem já leu o livro Nosso Lar, sabe que Nosso Lar é uma colônia que fica nessas regiões umbralinas da Terra. Não entendam aqui umbralina por coisa trágica, horrorosa, sofrida, mas o umbral dessa sala é essa moldura da porta. Só que é umbral. Passou daqui para lá, passou do umbral. Ficou parado ali embaixo, ficou no umbral. É um local de passagem. A infelicidade e a felicidade estão em todos os lugares onde as pessoas que são felizes ou infelizes se unem por semelhança de vibrações. Então, várias pessoas reunidas juntas é um verdadeiro inferno. E várias pessoas boas reunidas é um verdadeiro paraíso. Então, nós podemos estar na mesma sala e alguns se sentirem no céu e alguns se sentirem no inferno. Porque todas essas regiões estão dentro de nós, não são coisas exteriores. São conquistas do espírito. E isso é nosso. E essa colônia Nosso Lar, que ficou muito famoso esse livro, todo mundo já leu, já comprou, nós estamos estudando nas quintas-feiras, estudamos o livro, agora já passamos para a sequência, que é Os Mensageiros. Uma médium, que é sobrinha neta de Eurípides Barçanufo, ela foi até lá em desdobramento do sono e viu como é que era de cima a planta baixa do Nosso Lar. Ela voltou, não é desenhista, uma pessoa muito simples, e desenhou com a sua simplicidade a planta baixa do Nosso Lar. E essa planta baixa do Nosso Lar, ela tem o formato da estrela de Davi, né, que são aqueles dois triângulos equiláteros, um junto com o outro. Esse triângulo equilátero, ele tem várias e várias interpretações. Alguns dizem que eles falam do fogo, da água, do ar, não sei o quê, dos elementos da terra. Outros dizem outras coisas. E tem muitas e muitas conversas e muitas abordagens, abordagem cabalística, abordagem dentro da maçonaria, várias abordagens. Mas a abordagem dos hebreus, e entendam assim, quando nós falamos hebreus, nós não estamos falando do judeu que vive hoje em Israel. Nós estamos falando daqueles que viveram no tempo de Jesus, que a maioria deles foi embora, e alguns ficaram para evoluir aquela raça, assim como os egípcios e tudo mais. Não vamos pensar, está falando hebreu, Israel. De hoje não, é daquela época, 2000 anos atrás. Eles tinham um significado muito interessante. Eles tinham um significado que a estrela de Davi, ela tinha na sua ponta superior, era como se fosse um departamento, e ali era o departamento da misericórdia. Na ponta da estrela debaixo, era a da verdade. Dos lados tinha perdão, justiça, amor e o bem. Esse era o significado para eles lá, para os hebreus da época. É muito interessante que a planta baixa da cidade Nosso Lar
é uma estrela de Davi. E nessa estrela de Davi, como pegamos ali, tem Cidade no Além, nós temos aqui com um mapinha no final do livro, um livro bem fininho, com a planta baixa. É interessante que também tem a estrela de Davi, um triângulo equilátero para cima, um triângulo equilátero para baixo, e tem assim, a primeira ponta lá embaixo é a regeneração. Depois tem depois tem o Ministério do Auxílio e o Ministério da Comunicação. Depois vem o Ministério da Elevação e o Ministério do Esclarecimento. E a última ponta, onde fica a união divina, é o Ministério da Misericórdia. Misericórdia. Vocês sabem que córdia, em latim, a palavra vem do latim, significa coração. Então, o miserere, que também é uma palavra latina, é aquele que tem pelo outro um amor que o conduz, que o impulsiona a ajudar o outro. Ele sente a dor do outro dentro do seu coração. Então, quando a gente passa a sentir a dor do outro no nosso coração, a gente estende todos os recursos ao nosso alcance para ajudar o outro. Então, eu gostaria de encerrar a nossa reunião de hoje, relendo as linhas finais do Emmanuel, que nós consideramos uma bênção. Temos aqui na nossa casa o misericordioso, né, os bem-aventurados, temos Eurípides Barçanufo, temos Bezerra de Menezes e tantos outros que trabalham anonimamente para ajudar os outros. São estrelas já, estrelas de luz e de amor, mas voltam aqui para dar a mão para nós, porque eles não são felizes vendo a nossa tristeza. E a gente só tem tristeza e dor porque a gente ainda não é evoluído, a gente ainda é ignorante. Então eles vêm nos ajudar com sua luz a que a gente cumpra bem o nosso papel e fique em paz e serenidade. São eles a palavra serena nos torvelinhos do desespero, o refúgio ao abandono, o consolo quando a provação nos obriga a marchar sobre a chuva das lágrimas, e a certeza do bem quando o mal parece minar a vida. Se choras, reflete neles. Não te aflijas, não lhes ouvides o apoio. Endereça o pensamento às alturas e pede-lhes inspiração e socorro, porque para eles, os bem-aventurados que se elevaram à união divina, o júbilo maior será sempre esparzir o amor de Deus, que acende estrelas além das trevas e desabotoa rosas entre os espinhos. Que ele permaneça no meio de nós, que nesse momento em que vamos passar aos passes, que ele possa ser para nós os nossos olhos, as nossas mãos, a nossa voz, a vibração do nosso coração, e que a gente realmente transmita a quem está na nossa frente, com pureza, o amor que vem do alto, o amor misericordioso que atende a todas as nossas dores e as nossas misérias. E que a gente se sinta feliz pelo simples ato de poder ajudar. Senhor Jesus, nos abençoe a todos e que nesse momento, Senhor, possa estar conosco, preenchendo as lacunas que temos ainda em nossos espíritos imperfeitos. Ajuda-nos, Senhor, que possamos nesta tarde receber uma bênção dos espíritos superiores que trabalham em nome de Jesus, e que os nossos trabalhadores aqui, benfeitores aqui da casa, também sejam misericordiosos e transmitam a todos que aqui estiverem um fluido melhorado, para que a gente não perca a esperança, se torne firme e confiante e que possa sair daqui muito melhores do que aqui chegamos. Sê conosco nesse instante em que trabalhamos em seu nome, Jesus amado. Que assim seja.